Olá a todos, eu sou Elisa Vaz, repórter do Grupo Liberal, e hoje a gente vai conversar com o Júlio Almeida, que é formado em administração e especializado em inovação e startup. A gente vai conversar um pouquinho sobre o uso da inteligência artificial em golpes financeiros. Oi, Júlio, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Então, vamos começar já no tema, né? A inteligência artificial tem bombado aí nos últimos anos, mas existe também esse lado negativo dos golpes. Então, a gente queria entender, primeiro, eu queria que você começasse explicando como que a inteligência artificial pode ser usada em fraudes, em golpes financeiros, né? Na área do mercado financeiro. Por favor. Hoje a inteligência artificial te dá uma gama de ferramentas e possibilidades. O principal é a automação de algumas atividades, principalmente como recuperação de senha ou tentativas de senhas com os teus logins. Muitas das vezes, o que eu percebo hoje é uma mistura, uma mescla, ou seja, de funcionalidades que não são com inteligência artificial, que já funcionava há algum tempo, agora eles estão adicionando a funcionalidade de inteligência artificiais, ou seja, adicionando alguma forma de acelerar aquele processo para que esses fraudadores, né, consigam ter mais escala na fraude. Ou seja, antes eles conseguiam fraudar 100 pessoas, com a inteligência artificial agora eles vão conseguir fraudar 1.000 pessoas. E muitas das vezes é por tentativa e erro. A fraude ela acontece por tentativa e erro. Então ela vai tentando, é como se fosse água na pedra. Vai tentando, vai tentando, vai tentando até que ela encontra uma brecha e aí ela ataca uma fraude. E aí é muito louco, porque o Brasil, de fato, está entre os países do mundo que mais tem fraude. E cada vez mais a gente percebe o quão as quadrilhas estão atualizadas, utilizando tecnologias novas e cada vez mais criativas. Então, é muito interessante entender que a inteligência artificial ela entra como mais uma ferramenta, e essa ferramenta que provavelmente está trazendo mais escala para essas fraudes, ou seja, eles estão conseguindo ampliar a gama de fraudes e a quantidade e o volume de fraudes que eles estão conseguindo atacar. Um golpe que ficou muito conhecido recentemente, principalmente lá no eixo Rio-São Paulo, é aquele de conseguir entrar no banco, na conta do banco da pessoa, mesmo com o reconhecimento facial. Isso é um trabalho, um golpe feito com inteligência artificial? Sim, sim, a gente, inclusive, é importante entender que esse golpe do Face App, ou seja, você colocar o rosto da pessoa, ele já acontecia antes de uma forma mais mecânica. Então, eu, por exemplo, na minha empresa, já peguei golpes do cara segurando uma foto impressa, que tecnicamente a minha inteligência artificial lê aquilo e ela acha que é uma pessoa, mas não é a pessoa. Agora, a gente vê fraude de pessoas utilizando aqueles aplicativos que mudam o rosto. Por exemplo, aquele aplicativo que te deixa mais velho, mais novo, é similar àquele aplicativo. Só que ele pega uma foto sua, coloca no aplicativo, ele coloca o rosto dele e ele consegue exportar esse vídeo para dentro da funcionalidade, ou até mesmo, por exemplo, eu já peguei situações de que ele pega uma foto, coloca o rosto da pessoa e ele segura como se fosse uma foto impressa ou um tablet. Porque normalmente, às vezes, você tem que fazer esses movimentos, né? Em algumas atividades de face. Então, ele pega isso e consegue adaptar esse rosto da pessoa com a inteligência artificial. Lembrando que muitos desses sistemas ele traz de fora. Ou seja, você consegue ter acesso a esses sistemas de inteligência artificial voltado para crimes de fora. Então, você consegue ter acesso e conseguir comprar esses sistemas. Então, além disso, né, é fácil acessibilidade para esses fraudadores. Entendi. A gente viu uma pesquisa recente que aponta que o uso da inteligência artificial vai ser mais frequente em golpes financeiros no Brasil em 2024. E essa pesquisa também afirma que os fraudadores estão cada vez mais de olho no Pix, que se tornou um alvo favorito. Você vê o Pix como uma ferramenta insegura, que é muito fácil de usar esse golpe com inteligência artificial? Eu vejo ela como uma ferramenta segura, mas também eu não subestimo as quadrilhas que estão aqui no Brasil. Como comentei com vocês, o Brasil está entre os países que mais aplica golpes no mundo. Então, isso é um negócio, eles montam uma operação gigantesca para fazer isso. Em relação ao Pix, por exemplo, eu, como uma instituição financeira, para você ter acesso ao Pix, o Bacen, o Banco Central, tem toda uma regulamentação. Então, todo esse controle que se tem sobre o Pix é justamente para que se tenha segurança.
Hoje o que eu percebo, os golpes do Pix, eles também estão no processo de transição. O golpe que eu mais vejo em relação a Pix, ele não envolve tanto inteligência artificial, mas sim comportamento social. Ou seja, a pessoa vai comprar alguma coisa, ela simula ali que ela enviou um comprovante e tal. A tendência é que a inteligência artificial se aproxime cada vez mais disso, ou seja, dessa relação. É importante a gente entender que um golpe ele não é só uma ferramenta. O golpe ele é uma união de ferramentas. Ou seja, tem uma questão social, tem uma questão da tecnologia, e aí a inteligência artificial entra para ajudar nesses processos. Então, na minha opinião, o Pix ele é seguro, porém, você como uma pessoa que está recebendo o Pix ou percebe alguma coisa de estranho, eu já indico você a ir com calma, olhar, confirmar as informações, confirmar se está tudo correto, se está tudo andando da melhor forma possível. Na minha opinião, a inteligência artificial, onde é que eu vejo brecha para Pix nesse processo? De alguma forma, ela simular os comprovantes. Então, se a inteligência artificial simular aqueles comprovantes ou aquele pagamento como se tivesse ocorrido, perfeito. O que está acontecendo muito também é que a inteligência artificial simula o aplicativo bancário. Então, você acha que você vai entrar no aplicativo bancário, você acha que você vai entrar numa página no computador por aplicativo de um. Desculpa, você vai entrar numa página na internet achando que é a página do banco e não é a página do banco. E a inteligência artificial consegue simular exatamente igual. Um dia desse, quase eu clico numa página dessa. Então, mesmo trabalhando, eu só não cliquei no 45 do segundo tempo, percebi um detalhe que eu falei, isso aqui tá estranho, que me fez olhar com carinho aquela página. Então, a inteligência artificial ela tem uma capacidade muito grande de replicar páginas. Isso é onde eu acredito que mais dentro do Pix vai acontecer. Agora, você é um especialista da área, você falou que mesmo assim você quase apertou nesse link. Como que as pessoas que nem são da área conseguem detectar esses golpes financeiros com o uso da inteligência artificial? Existe alguma forma que distingue essas atividades financeiras que podem ser um golpe? Como que você orienta em relação a isso? Bom, eu vou contar o meu caso específico. Por exemplo, provavelmente esse cara ele montou uma página e ele pode ter utilizado de inteligência artificial para montar essa página, porque tem inteligência artificial que você fala, olha, copia e colhe essa página aqui para mim. Ele montou e chegou um e-mail para mim do banco. Quando chega esse e-mail de um banco, ele informa assim, o e-mail que chegou para mim, ó, você teve crédito aprovado de X mil reais. Clique aqui para finalizar seu cadastro. A minha primeira coisa que eu percebi foi, eu não fiz cadastro nenhum lá. E aí me toquei, falei assim, putz, isso aqui deve ser um golpe. E embaixo tinha o botão. Caso você não tenha cadastrado, clique aqui. Ou seja, vocês entendem que ele amarrou o golpe dentro do golpe? Do tipo assim, se você olhasse e sentisse que aquilo é um golpe, tinha um botão para você denunciar que aquilo era um golpe. E aquele botão provavelmente estava dentro do golpe também. Porque era a página. O que eu fiz que eu percebi? Eu percebi que estava com baixa resolução uma foto. E aí foi lá que eu organizei. Mas você é uma pessoa comum, todo e-mail que você receber, toda mensagem que você receber, qual é o processo que eu faço e que lá na empresa a gente também organiza isso. Primeiro, checar aquela informação, checar o endereço daquele e-mail. Então, por exemplo, quando eu recebo uma ligação, recebo um e-mail, eu pego aquele e-mail e jogo na internet para saber se aquele e-mail é daquela empresa. Outra coisa que eu indico você fazer, chegou algum e-mail para você, chegou uma ligação, chegou alguma coisa, não fale nada, ou tipo assim, deixa eu verificar aqui, depois eu retorno. E você busca o contato daquela empresa, por exemplo, daquele banco digital específico, por outro caminho. Pega o celular, entra lá na página de pesquisador, escreve o nome do banco, vê qual é o telefone que está lá. E liga por outro caminho para aquele telefone e confirma, olha, entraram em contato comigo assim, assim, assado, é de vocês mesmo, tá correto isso? Isso é o que eu faço, porque o que acontece? Às vezes, o que está acontecendo também, a inteligência artificial ela instala um módulo no teu computador ou no teu celular que ele modifica os dados. Então, por exemplo, você acha que você está, como eu comentei, na página do banco, mas os dados, o telefone, tudo que você está vendo é do fraudador. Então, ele consegue instalar um negócio no seu sistema que tira as informações reais e coloca as informações dele. Então, toda vez que entrar em contato com você, tentarem buscar alguma coisa com você, sai daquele meio que entrar em contato, busca um outro meio e entre em contato com aquela empresa que está se passando por, no caso, que está aquele banco, ou aquela empresa que está ali fingindo que está falando com você. E confirma, olha, banco digital, entrar em contato com esse e-mail, são vocês? E aí, se for eles, vão falar, olha, a gente, tá tudo certo, tá tudo correto. Se não for, eles falam assim, olha, se não é, você não clique em nenhum botão, gente. Aprendam isso, não clique em nenhum botão. Apenas spam, denuncia e não clique em nada.
Esse é o melhor caminho, na minha opinião, hoje. A gente sabe que o uso da inteligência artificial, o uso indevido da inteligência artificial precisa ser coibido pelas autoridades mesmo. Eu queria que você falasse sobre os caminhos, como é possível fazer isso, né? Regularizar a inteligência artificial para que esses golpes não aconteçam, ou pelo menos reduzam de frequência. Claro. Eu vejo que é uma tendência ir para o caminho da regularização da inteligência artificial, visto que toda ferramenta ou tecnologia que ela abrange vários segmentos da sociedade, na minha opinião, é importante a gente ter uma regularização sobre isso. Se eu não me engano, a Europa saiu na frente. A Europa é a primeira a já montar uma infraestrutura de regularização da inteligência artificial. E é extremamente importante a gente começar a se atentar por isso, pela potencialidade dos crimes que podem acontecer com a inteligência artificial, que podem ir desde golpes até crimes com bullying ou algo do tipo mais social. Na minha opinião, é importante, nesse processo, a união de vários campos da sociedade, como a área política, a área civil e a área da tecnologia, justamente para construir essa regulamentação juntos. Como é que a gente pode construir isso em conjunto para que isso seja uma lei e sejam leis atualizadas de acordo com o que é necessário? Porque os crimes, eles vão acontecendo. Então, por exemplo, já tem muito dos crimes que utilizam de inteligência artificial que já são crimes, considerados crimes, já estão no código. Mas é importante entender a dimensão que a inteligência artificial traz para o crime. Então, por exemplo, saindo do campo da tecnologia, indo para o campo, por exemplo, imagina você com inteligência artificial colocando o rosto de uma outra pessoa e divulgando o vídeo constrangedor dessa outra pessoa. Isso tem com inteligência artificial. Na minha opinião, isso é um agravante daquele crime. Esse crime já existe, você difamar uma pessoa, ou, não sei tecnicamente qual seria o crime, mas esse crime já existe. Mas que a inteligência artificial torna esse crime mais agravante ainda, porque engana mais pessoas, chega a mais pessoas. Então, na minha opinião, é uma construção de vários campos da sociedade que já deve estar acontecendo, já tem que estar acontecendo, e a gente tem que entender até onde a inteligência artificial ela vai, a gente vai permitir que pessoas de má fé utilizem disso. E é muito complicado também, porque normalmente essas pessoas elas nem utilizam o próprio IP, elas utilizam, ou seja, elas tentam se esconder, utilizam computador com IP, ou seja, com endereço de um outro país para tentar não ser identificado. Eu sei quão complexo e difícil é, mas é sempre importante entendermos que não existe essa questão de não ter impunidade ali. Não, você na internet, se você cometeu um crime, envolvendo inteligência artificial ou não, você deve pagar por aquele crime. Perfeito. Enquanto isso não acontece, todas essas legislações não englobam a inteligência artificial. Como as empresas, por exemplo, você falou dos usuários comuns, então como as empresas podem se proteger contra esses ataques? Bom, existem dois caminhos, na minha opinião. Um caminho é o caminho tecnológico, ou seja, assim como tem ferramentas de inteligência artificial que auxiliam no golpe, tem ferramentas de inteligência artificial que auxilia você a não cair no golpe. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, na área tecnológica, tá? Imagina que você tem uma empresa que aquele cliente que chega, ele tem um comportamento específico. Você informa para a inteligência artificial com aquele comportamento e informa para a inteligência o seguinte: se algum desses clientes chegar e não ter esse comportamento, que é o padrão dos meus clientes, quero que você me avise. Porque normalmente o golpista ele não segue um padrão de comportamento comum. Ele vai seguir o padrão do golpe. E aí a inteligência artificial te avisa: olha, esse CPF aqui tá estranho, o CPF não bate com o nome, ele já criou alguma funcionalidade muito antes do que normalmente cria. E aí vai para o segundo campo, para a empresa, que é uma análise de uma pessoa. Então, na minha opinião, hoje, a inteligência com uma pessoa é o melhor caminho. Então, a pessoa sentar e olhar aquela situação e ter um especialista, ou se você não conseguir contratar um especialista, ter alguém part-time ou alguém dentro do seu time que tenha essa habilidade, ou que abrace esse campo, que é uma pessoa parar para analisar aquela situação. Então, chegou algum contexto de possível crime em relação à inteligência, golpe, o que for, que passe por uma inteligência sua de segurança, que pode ser uma tecnologia, e depois caia numa pessoa, e essa pessoa consiga, ali com as informações que a inteligência artificial já te deu, facilita. Hoje, isso é muito bom, gente. Porque imagina que sem inteligência artificial, às vezes tu acaba tendo que ter duas pessoas. Uma pessoa para analisar o comportamento das pessoas, e uma outra pessoa pegar esses dados e imaginar, tipo, será que isso aqui é um comportamento lesivo ou não para nossa empresa? Será que esse cara vai, ou essa pessoa vai gerar um golpe mais para frente ou não? Então, é um campo de
dos campos trabalhando em conjunto. Maravilha, Júlio. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito esclarecedor. Obrigada por topar a entrevista. Te agradeço. Eu que agradeço. Obrigado, viu? Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a todos que acompanharam a gente também, obrigada pela audiência. Até a próxima.